Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, muito obrigado pela sua audiência. E neste domingo vai encerrar-se o grupo B da primeira fase do Campeonato Goiano. O grupo A foi encerrado ontem e o grupo B será encerrado hoje. E eu vou trazer para vocês o que é que está em disputa e o que é que cada time necessita para atingir o seu objetivo. É rapidinho depois da vinheta. Bem, no grupo B, que já tem o seu rebaixado definido, é o Goiatuba, você tem em disputa o primeiro lugar, essa disputa é entre Vila Nova e Atlético, e tem a disputa por duas vagas na fase quartas de final. Três times estão nesta disputa: o Craque, o Iporá e a Aparecidense. As três equipes têm 12 pontos. Então eu vou colocar aqui até a tabela de classificação. Antes disso, lembrando os jogos da rodada: Goiatuba e Vila Nova, lá em Goiatuba, Craque e Atlético, em Catalão, e Iporá e Aparecidense, na cidade de Iporá. Esses são os três jogos que vão fechar o grupo B. Então eu vou dizer para vocês aqui o que é que cada um desses times vai precisar. Essa aí é a tabela de classificação. Vila Nova tem 17 pontos, Atlético 16, Craque, Aparecidense e Iporá tem 12, o Goiatuba já rebaixado tem 5 pontos. À frente, o número de vitórias de cada um dos times e o saldo de gols. Lembrando, os que estão em azul estão na faixa de classificação. Vamos lá, a briga pela primeira posição. Né? O Vila Nova tem 17 pontos, o Atlético tem 16. O Vila Nova, para garantir o primeiro lugar, ele precisa vencer. Se ele vencer, ele já garante automaticamente o primeiro lugar do grupo B e garante também o segundo lugar geral na classificação. Isso porque vai superar o Anápolis, que tem 20 pontos. O Vila Nova superaria o Anápolis nos critérios de desempate, no caso, no saldo de gols. Já se o Vila Nova empatar, ele precisa que o Atlético pelo menos empate contra a equipe do Craque. O Atlético não pode vencer. Se o Vila Nova for derrotado, o Vila precisa que o Atlético não ganhe. Então, o Vila vencendo, ele já é primeiro. Se ele não vencer, empatar ou perder, o Vila torce para o Atlético não ganhar do Craque. Aí não importa se o Vila empata ou perde. Se o Atlético não vencer do Craque, o Vila Nova permanecerá na primeira colocação. Já o Atlético é o contrário disso. Né? O Atlético só pode chegar ao primeiro lugar. Lógico, se o Vila tomasse uma goleada aí de 6 gols, por exemplo, de diferença, o Atlético poderia até chegar a esse segundo lugar empatando, né? Mas não é muito plausível trabalhar com essa possibilidade, apesar de matematicamente ela ser possível. Então o Atlético basicamente chega, vamos dizer assim, em termos de probabilidade real, o Atlético chega ao primeiro lugar vencendo. Então o Atlético precisa vencer o Craque e torcer para que o Vila não ganhe da equipe do Goiatuba. O máximo que o Atlético pode chegar é a liderança do grupo B e a terceira colocação na classificação geral. Agora vamos aqui onde a briga está mais acirrada, que é a briga por duas vagas na próxima fase. O Craque é o terceiro, a Aparecidense a quarta colocada, o Iporá o quinto colocado. O critério que prevalece para o Craque é o saldo de gols. O Craque tem 1 gol de saldo, a Aparecidense menos 1, o Iporá menos 4. Aquela goleada de 5-0, né, do Vila sobre o Iporá está pesando aí contra a equipe do Oeste Goiano. O Craque, vamos à situação do Craque. O Craque joga por um empate. Se ele empatar contra o Atlético, ele já está garantido na próxima fase. A Aparecidense, vamos ao Craque, né? O Craque, se empatar, está classificado. Se o Craque perder, o Craque precisa que haja um vencedor lá em Iporá. Então, se o Craque perder, ele torce ou para a Aparecidense ganhar o jogo ou para o Iporá ganhar o jogo. Se isso acontecer, o Craque se classifica mesmo perdendo. Já a Aparecidense joga pelo empate. Se empatar contra o Iporá, estará classificada.
Se perder o jogo para o Iporá, aí a Aparecidense precisa que o craque seja goleado. Porque essa diferença que o craque hoje tem de 2 gols, ela precisa sair. Ou seja, a Aparecidense teria, se caso ela seja derrotada pelo Iporá, o craque precisaria perder, por exemplo, se a Aparecidense perde por 1 gol, o craque teria que perder pelo menos por 4 gols de diferença, pois aí teria um saldo de 3 gols, né, a favor da Aparecidense, e a Aparecidense ficaria à frente do craque, mesmo perdendo. Já o Iporá tem essa mesma possibilidade, né, de se empatar, por exemplo, o Iporá torce para o craque perder. Se o Iporá vencer, ele está classificado. Se ele empatar, ele torce para o craque perder. Se ele perder para a Aparecidense, aí o craque teria que tomar uma goleada aí superior a 6 gols para que o Iporá se classificasse. Então essa é a situação aí do grupo B, na briga pelo primeiro lugar entre Vila Nova e Atlético e na briga por 2 vagas entre os 4 primeiros colocados, entre Craque, Aparecidense e a equipe do Iporá. Beleza, gente? Muito obrigado a vocês aí pela audiência, obrigado sempre aqui pela preferência pelo futebol 62. Fiquem à vontade para fazer os seus comentários, falando, né, da situação de cada um, o que é que você acha que vai acontecer no grupo, quem vai ser primeiro, quem vai se classificar. Lembrando, o primeiro colocado pegará a equipe do Goianésia na próxima fase. O segundo colocado pega o Morrinhos. O terceiro colocado pega o Anápolis. E o quarto colocado pega o Goiás. Vila Nova e Atlético já sabem que vão fazer o primeiro jogo fora e o segundo jogo em casa. Já os dois classificados nessa disputa aí entre Craque, Aparecidense e Iporá, os dois que saírem classificados, vencedores, né, dessa disputa, eles jogarão respectivamente o terceiro colocado contra o Anápolis e o quarto colocado contra o Goiás, e eles farão o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora de casa. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.